Olá, tudo bem? Meu nome é Wanderson Melo, dou aula de língua portuguesa aqui no CDF Concursos e é uma honra, vai ser massa essa dica importantíssima para você. Hoje a gente vai falar sobre adjunto adverbial. O adjunto adverbial ele tem algumas peculiaridades e é importante que você saiba, que você domine esse assunto para o seu concurso da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. E desde já, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal do CDF para você ficar sabendo desta dica e de várias outras que vão aparecer para você nesse projeto de dicas aqui do CDF Concursos, tá bom? Vamos falar então de adjunto adverbial? Primeiro aspecto de adjunto adverbial é que é um termo circunstancial. O que significa isso? O adjunto adverbial ele vai sempre expressar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação ou de intensidade, enfim. Ele sempre expressa alguma circunstância. É o primeiro aspecto que você precisa saber. O segundo aspecto que você precisa saber sobre o adjunto adverbial é que ele pode, basicamente, ser de dois grupos. Vamos colocar assim. Existe um adjunto adverbial que ele, basicamente, ele tem a intenção de modificar um advérbio, ou ele vai intensificar um adjetivo, ou ele vai intensificar um verbo, tudo bem? Então, ele basicamente ele pode intensificar algum desses três classes de palavras. Ou um adjetivo, ou um advérbio, ou um verbo, ok? É um grupo. E existe um outro grupo de advérbio, que é o mais comum, que ele não só intensifica, como ele pode fazer outras circunstâncias. Porque esse grupo só intensifica o primeiro grupo, tá? O segundo grupo, ele vai apresentar uma circunstância de tempo, modo, afirmação, negação, em relação ao verbo apenas. Tudo bem? Ok? Olha aqui esses exemplos. Dormir pouco. Esse pouco está aqui fazendo uma relação de intensidade em relação a um verbo. Os automóveis estavam bastante estragados. Esse bastante está fazendo uma relação com o estragados, que é um adjetivo. E aqui era um verbo, né? Então, esse bastante é uma intensidade em relação a estragados. Estavam muito estragados. Por isso, inclusive, que esse advérbio aqui, ele está sem flexão. Eu não posso falar estavam bastantes, porque advérbio é uma classe que não se flexiona. Eu comecei o vídeo falando que ia te explicar sobre adjunto adverbial. É porque eu estou falando de análise sintática. Porque, sintaticamente, o nome é adjunto adverbial. Morfologicamente, pode tanto ser um advérbio quanto uma locução adverbial. Tudo bem? Mas então, eu estou falando de sintaxe. Se eu estiver falando de sintaxe, é adjunto adverbial. Então, bastante aqui nesta frase é um adjunto adverbial, não é? Sintaticamente e morfologicamente é um advérbio, ok? Agir muito bem. Muito está modificando o bem, que é um advérbio. Que estava modificando quem? Agir. Então, bem é um advérbio. É um adjunto adverbial. Muito está modificando o próprio advérbio. Então, também é um advérbio, também é um adjunto adverbial. Então, esse muito, o muito, é um adjunto adverbial que está intensificando esse outro advérbio. Então, lembra do primeiro grupo? Esse daqui, esses três, se vocês observarem, os três, eles fazem o quê? Intensificam ou um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Agora, esse daqui é o que sai um pouco desse grupo aqui e ele vai modificar só o verbo, só uma oração. Felizmente, ela chegou. E aqui, normalmente, ela não vai expressar intensidade, vai indicar outras circunstâncias, tudo bem? Então, aqui é um advérbio, um adjunto adverbial, em relação a esse verbo aqui. Um outro aspecto que é importante você saber, que cai muito, só uma observação. Quando a gente tem esse outro tipo aqui de adjunto adverbial, lá do felizmente ela chegou, uma coisa muito importante é você conseguir identificar qual é o referente dele, a quem ele modifica. Porque uma questão muito comum de acontecer é o examinador pedir que você
troque a posição desse adjunto adverbial e diz que normalmente mantém o sentido. Então, só pode manter o sentido, só haverá manutenção do sentido se o referente dele permanecer o mesmo. Porque se eu retirar um advérbio de uma posição e colocar perto de, às vezes, de outro verbo, provavelmente ele vai modificar esse outro verbo. Então, é importante que eu veja que se houver deslocamento, não necessariamente, mas quase é mais comum acontecer a mudança de sentido, porque eu mudo o referente. Mas nem sempre, né? Aqui nessa frase, felizmente ela chegou, se colocasse ela chegou felizmente, não haveria nenhuma mudança de sentido, não é? Mas tende a observar, principalmente se houver mais de um verbo. Tudo bem? Um outro aspecto que eu quero que você perceba é sobre o uso da vírgula com o adjunto adverbial. Olha aqui, eu coloquei estas 6 frases aqui para você, para que você possa observar como é que você vai utilizar a vírgula com o adjunto adverbial. E veja, eu estou falando da vírgula com o adjunto adverbial em relação a este caso aqui. Ou seja, quando o adjunto adverbial modifica o verbo e não traz essa ideia de intensidade, tá? Porque aqui nessa ideia de intensidade eu não posso colocar aqui dormir, vírgula, pouco. Estavam bastante estragados. Não acontece essa vírgula aqui, não é? Agora, felizmente ela chegou, ou seja, quando ele não expressa essa ideia de intensidade, a gente precisa saber de alguns aspectos para utilizar a vírgula e o adjunto adverbial. Essa informação é importante para a sua prova objetiva, é importante para a sua prova discursiva, porque o examinador vai tirar ponto seu ou não, de acordo com esse critério aqui. Quando é que vai ser obrigatório? Então, em regra, é opcional. Primeiro, deixa eu colocar isso aqui para você. A primeira coisa é, em regra, é opcional. Quando é que vai ser obrigatório o uso da vírgula? Vai ser obrigatório o uso da vírgula quando houver 2 requisitos. O primeiro, e 2 requisitos concomitantes. O primeiro, quando o adjunto adverbial for de grande extensão. Então, se o adjunto adverbial for de grande extensão, vírgula obrigatória. Segundo requisito, o adjunto adverbial está deslocado. Se o adjunto adverbial estiver deslocado. Então, se os 2 elementos acontecerem concomitantes, ele for de grande extensão e estiver deslocado, a vírgula é obrigatória. Primeira coisa, o que é um adjunto de grande extensão? Para o CESP, para o SEBRASP, adjunto adverbial de grande extensão é aquele que tem mais de 2 palavras. Tudo bem? Então, mais de 2 palavras, ele é de grande extensão. Segundo aspecto, o que é um adjunto deslocado? É quando não está na ordem direta, ou seja, quando está antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento. Ele está aí deslocado. Ou seja, ele só não estará deslocado se estiver o quê? Depois do complemento, se esse verbo for transitivo, ou depois do verbo, se ele for um verbo intransitivo. Certo? Tudo bem? Então, se ele estiver deslocado e for de grande extensão, vírgula obrigatória. Se não, vírgula opcional. Olha aqui dessas frases. Rapidamente o ministro discursou. Aqui, essa vírgula é opcional ou é facultativa? Vamos, nas frases, só para você, F eu vou colocar F facultativo e O de obrigatório, tá? Rapidamente o ministro discursou. Essa vírgula aqui é uma vírgula facultativa ou obrigatória? É uma vírgula facultativa. Por que é uma vírgula facultativa? Porque apesar de estar deslocado, porque está antes do sujeito. Apesar de estar deslocado, não é o quê? De grande extensão. Então, a vírgula é facultativa. O ministro rapidamente discursou. As vírgulas aqui, então, são o quê? Facultativas. Por quê? Apesar de estar deslocado, porque está entre o sujeito e o verbo, não é de grande extensão. A vírgula aqui é o quê? Facultativa. Por quê? Não está deslocado e nem é de grande extensão. Então, vírgula facultativa. Agora, esta vírgula aqui é uma vírgula o quê? Obrigatória. Por quê? Porque ele está deslocado, está antes do sujeito, e é de grande extensão. 1, 2, 3 palavras. Então, esta vírgula é obrigatória. O ministro, de maneira rápida, discursou. Agora, também é uma vírgula o quê? Obrigatória. Por quê? Porque está deslocado, está entre o sujeito e o verbo, e é de grande extensão. 1, 2, 3. O ministro discursou de maneira rápida. Agora é uma vírgula facultativa. Por quê? Apesar de ser de grande extensão, 3 palavras, aqui ele não está na ordem indireta, está na ordem direta, está depois do verbo, não está deslocado. Então, a vírgula é facultativa. Vamos fazer uma questão de prova? Olha, de 2019, do CESP, da Polícia Rodoviária Federal.
Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo e praticamente todos trabalham. Caso o advérbio praticamente fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada. Veja, e praticamente todos trabalham. Praticamente é um advérbio que está antes do verbo, antes do sujeito, e é um advérbio de pequena extensão. Usar essa vírgula com esse advérbio é o que, como eu te disse, em regra, o quê? Opcional. Então, deixar esse advérbio aí entre vírgulas seria algo opcional. Eu só traria uma ênfase maior, mas não muda o sentido, e nem traz prejuízo gramatical, não é? Então, com esse advérbio, é opcional usar vírgula. Só seria errado se fosse aquele advérbio de intensidade. Aí seria uma vírgula inadequada. Mas nesse caso aqui, não. Então, o item é errado. O item é errado. Tudo bem? Muito obrigado, então, pela sua companhia. A gente termina, então, essa dica importantíssima que pode estar na sua prova. Mais uma vez, curta, comente, espalhe esse vídeo aí pelo YouTube, inscreva-se no canal e até a próxima. Um abraço!